parecia assim, aquela playlist de música para deprimir. Exatamente. Então, Priscila, vamos lá. Nesta hora não. Então, eu e a Daiane e eu, nós fizemos juntas, mas pronto, cada uma ficou. Nós fizemos juntas, mas dividimos o trabalho. Uhum. E por conta do nosso tempo, que estava um pouco desencontrado por conta do trabalho. Uhum. E pronto, a Daiana vai começar a falar sobre as questões e depois eu continuo. Sem estresse, vamos embora. Sim, eu fiquei no caso com as 3 primeiras e a Priscila ficou com as 3 últimas. Então, eu vou iniciar o meu caso falando com o caso da Cláudia. Uhum. É preciso ler a questão, não, né, professora? Já pode. Não, acho que já não. A Idiane já está familiarizada com os casos, acho eu. Pode só dar assim uma pequena introdução, mas não precisa de ler todo. Então, só um momentinho. Então. Tá. O caso da Cláudia nesse caso, que ela elaborava de 5h30 a 1 da manhã. E tirava sempre 1 hora de descanso. E nesse caso, ela entrou com... Não, nesse caso, ela requeria as horas extras e a entidade patronal, o empregador, disse que não iria pagar porque isso não estava dentro do tempo de trabalho. Nesse caso, ela entrou com uma ação jurídica contra a entidade e eu vou dizer o que decidimos a respeito dessa questão da Cláudia. Nesse caso, primeiramente, utilizamos, eu fiz jus do artigo 200, deixa eu só, artigo 200, que fala sobre horários de trabalho. Número 1, entende-se por horário de trabalho a determinação das horas de início e termo do período normal de trabalho diário e do intervalo de descanso, bem como do descanso semanal. Comecei utilizando o artigo 200 para explicar, nesse caso, porque ela estava utilizando horas extras, só que, nesse caso, não era horário de trabalho. Ela estava querendo utilizar como horário de trabalho, mas não era horário de trabalho. A seguir, eu falei sobre o artigo 213, número 1, que é a respeito do intervalo de descanso. Número 1. Falou também do 197. Sim, esse eu vou falar por último, que é a resolução. Ok. Tá bem. É que eu pus no trabalho assim, nessa ordem, mas na hora de explicar eu tô... Ok. Número... intervalo de descanso, artigo 213, número 1. O período de trabalho diário deve ser interrompido por um intervalo de descanso de duração não inferior a 1 hora, nem superior a 2, de modo que o trabalhador não preste mais de 5 horas de trabalho consecutivos ou 6 horas de trabalho consecutivo, caso aquele período seja superior a 10 horas. Nesse caso, ela prestava 7h30, porém o tempo mesmo de trabalho dela para dar 40 horas semanais em 6 dias, era de 6h30 de trabalho. Sendo nesse caso, ela estava dando jus a esse artigo, porque ela fazia 6h30, então ela parava, tinha 1 hora de descanso todo dia, e depois contava isso como hora extra, só que nesse caso eu acho que não faz muito sentido. A finalização colocamos como artigo 197, número 2D. Está um pouco embaralhado aqui. Tá. Artigo 197, tempo de trabalho. Número 1. Considera esse tempo de trabalho qualquer período durante o qual o trabalhador exerce a atividade ou permanece adstrito à realização da prestação, bem como as interrupções e os intervalos previstos no número seguinte. 2. Considera-se compreendido no tempo de trabalho. Vou pular logo para D, que é, no caso, a minha resposta, o intervalo para refeição
em que o trabalhador tenha de permanecer no espaço habitual de trabalho ou próximo dele, para poder ser chamado a prestar trabalho normal em caso de necessidade. Então, a conclusão aqui era que ela estava utilizando horas extras e querendo contar como horário de trabalho, sendo que isso não foi acordado dentro do horário de trabalho, isso deveria ser tratado desde o início, e queria que a entidade patronal pagasse isso a ela. E, nesse caso, o veredito não deu razão à Cláudia, porque ela tinha que utilizar o horário do tempo de trabalho e não como tempo de descanso. Ok. Nesse caso, a entidade patronal ganhou a causa, eu acho. Exercício 2 agora, que é sobre Ampola, que pagava menos do que o ordenado de 475. Nessa questão, colocamos o artigo 273, que eu acho que todo mundo colocou esse. Determinação da retribuição mínima garantida. Número 1. É garantida aos trabalhadores uma retribuição mínima mensal, seja qual for a modalidade praticada, cujo valor é determinado anualmente por legislação específica, ouvida a comissão permanente de concertação social. Nesse caso, eles recebiam menos e eles fizeram uma... Agora está aqui me fugindo da mente que eu estou falando. Eles fizeram uma denúncia. Fizeram uma denúncia da empresa anônima. Fizeram uma denúncia anônima. E na questão pergunta como que ficaria esse caso, o que seria melhor. Nesse caso, como eles estão recebendo a menos, eu sugeri aqui, na minha resposta, que houvesse uma inspeção na empresa para verificar realmente se o que a denúncia disse era verídica ou não, e verificando se realmente os recibos que eram passados eram no valor inferior, a empresa deveria de pagar a indenização dos atrasos, né? E que está no 273, número 4, que diz a decisão que aplicar a coima deve conter a ordem de pagamento do quantitativo da retribuição em dívida ao trabalhador, a efetuar dentro do prazo estabelecido para pagamento da coima. Ou seja, nesse caso, deveria de pagar, porque eles não levaram a tribunal, eles só fizeram uma denúncia. Então, ao meu ver, deveria de ter uma inspeção pelo setor responsável, que eles fizeram a denúncia, e verificando se realmente a denúncia procede, entrar com a ação para que recebesse a indenização dos atrasos. Ok, agora número 3, que é sobre o trabalhador que foi demitido, o empregador denunciou o contrato de trabalho em 60 dias. Nessa atividade, colocamos o artigo 114, número 1 e número 2, que é a denúncia do contrato durante o período experimental, que ele tinha 60 dias, então ainda estava no período experimental. Número 1, durante o período experimental, salvo acordo escrito em contrário, qualquer das partes pode denunciar o contrato sem aviso prévio e invocação de justa causa, nem direito à indenização. 2, tendo o período experimental durado mais de 60 dias, a denúncia do contrato por parte do empregador depende de aviso prévio de 7 dias. Bom, nesse caso, foi comunicado a rescisão, que ele não queria mais, porém, o empregador alegou que não iria pagar a retribuição dos dias que ele trabalhou porque ele danificou, porque deu prejuízo. Nesse caso aí do prejuízo, eu pus que, levando ao tribunal para requerer a retribuição, eu estou um pouco embolada hoje, professora, eu não estou muito bem, não. Está ótimo, pode continuar. No caso, o juiz decidiu que, sobre os prejuízos mencionados, isto deveria constar provas que sustentassem tal acusação.
Nesse caso, eu acho que o empregador deu apenas uma justificativa, alegando que ele deu prejuízo e que não iria pagar. Então, nesse caso, se ele não tem provas que o trabalhador danificou alguma máquina, alguma coisa, caso contrário, a entidade patronal se vê na conformidade de cumprir com os valores de rescisão do contrato, mais a multa de indenização ao trabalhador. Eu não pus aqui o artigo, eu esqueci. Eu li tanto sobre isso e acabei esquecendo, mas eu pus o resumo. Nesse caso, ele ganha, o trabalhador ganha, porque não houve provas, apenas disse que teve prejuízo, causou prejuízo, mas não teve a prova do prejuízo. Se tivesse a prova, poderia realmente ser que dessem até a razão à entidade de descontar aquilo que causou danos e prejuízo. Mas como não tinha, então teve que pagar mesmo a rescisão do contrato de que demitiu. Bom, essa foi a minha parte. Agora, as 3 últimas ficam com a colega Priscila. Então, a questão 4 é a questão do Antônio, que ele que trabalhava 40 horas semanais e passou a trabalhar 20 horas semanais. O artigo 155, que eu acho que alguém também já colocou esse artigo. A linha 1, o trabalhador a tempo parcial pode passar a trabalhar a tempo completo ou o inverso, a título definitivo ou por período determinado, mediante acordo escrito com o empregador. E também coloquei o artigo 153, a linha 3, quando tenha sido observada a forma escrita, quando não tenha sido observada a forma escrita, considera-se o contrato celebrado a tempo completo. Eu coloquei que o trabalhador, nesse caso, está correto ao pedir para que lhe pague as diferenças salariais, tendo em vista que não foi celebrado o contrato de forma escrita. O contrato considera-se celebrado a tempo completo, ou seja, por lei, não houve redução do seu horário de trabalho. A questão 5 é a questão do motorista que se negou a fazer um trabalho suplementar. Nós colocamos que, de acordo com o Código do Trabalho, o trabalhador tem obrigação de prestar trabalho suplementar, com exceção àqueles que tenham motivos atendíveis e solicite a sua dispensa. Eu coloquei o artigo 227, as alíneas 2 e 3. A linha 2, o trabalho suplementar pode ser ainda prestado em caso de força maior ou quando seja indispensável para prevenir ou reparar prejuízo grave à empresa ou para sua viabilidade. 3, o trabalhador é obrigado a realizar a prestação de trabalho suplementar, salvo quando, havendo motivos atendíveis, expressamente solicite a sua dispensa. Eu pus que, nesse caso, o trabalhador não tinha um motivo que o impedisse de realizar o trabalho. Da mesma forma que gerou um problema para a empresa. O cliente alega que a empresa deve arcar com os custos do atraso da entrega e, desta forma, o trabalhador coloca a reputação da empresa em risco com os clientes. E o despedimento do trabalhador, nesse caso, é lícito. Ok. Vamos partilhar o vosso contrato? Ok. Todos a ver? Sim. Ok. Pronto. Tem as cláusulas, peço desculpas, o acordo entre as partes com da empresa e da pessoa que está, e do empregado, do trabalhador. Os dados, o número do contribuinte, o número do cartão de cidadão. E optaram por um contrato sem termo também.
A morada. Pois, exatamente, desculpa, eu não Sim. falei que era um contrato sem termo. E pronto, nós interpretamos que era um contrato sem termo porque não especifica quando começa e não especifica quando acaba. E Uhum, só especifica os horários de trabalho e pronto, mais nada. Então, nós uhum, entendemos que era um contrato sem termo. uhum, E pronto, a cláusula 1 é referente à data que tem início do contrato e que vigora por tempo indeterminado. uhum, A cláusula 2 é sobre as funções da pessoa, que a Cláudia é uma secretária executiva e ela tem ali minimamente as funções dela referidas nessa cláusula. E pronto, também que nesse segundo ponto que a empresa fornece os materiais para ela trabalhar, mas que ela tem que zelar pelos pelo computador, enfim, pelos objetos que ela vai usar, e se danificar algum objeto, tem que pedir com antecedência a substituição. Está a dizer uhum, que mesmo ela tem que fazer isso. Não uhum, precisa de uma terceira pessoa. Cláusula 3. É mesmo falando sobre mais sobre o trabalho e, E o local? e o local e também sobre se ela tem que ser transferida. Pronto, é uma das cláusulas que ela tem que aceitar para trabalhar nessa empresa, caso ela Uhum, tenha que ser transferida. uhum, A cláusula 4 são os horários, os dias de descanso, os horários de folga, os dias que ela vai trabalhar. A uhum, cláusula 5ª é sobre o ordenado e sobre uhum, o subsídio de alimentação diário que ela vai ganhar. A cláusula 6 é sobre as férias uhum, e subsídios. E a cláusula 7 é sobre confidencialidade da empresa, uhum, sobre não pôr o nome da empresa em risco e prezar, né, uhum. pelo nome da empresa. E cláusula 8, eu coloquei o artigo errado, é o artigo 400. Ok. Uhum, E sobre rescisão, sobre denúncia do contrato. uhum, Com quanto tempo ela tem que denunciar e pronto, eu não coloquei o artigo, mas é o 400. ok. E a cláusula 9, deixa eu só relembrar aqui. Pronto, é que a pessoa aceita todas as cláusulas acima e aceita trabalhar dentro das condições da primeira outorgante. E Uhum. embaixo, Lisboa, 1 de fevereiro, não sei porque que teve essa data, 1 de fevereiro. Não interessa, não é relevante. Foi uma data aleatória. E pronto, as assinaturas. Ok, muito bem. Parabéns também às duas, está ótimo. Uhum. Vamos passar ao próximo grupo. É o Zé Rui e a Rita, não é? Que fizeram as pazes. Fizeram as pazes. Oh, meu Deus. Então, somos nós? Sim. Ok. Ok. Eu vou, sobretudo, ler, admito já, Uhum, porque dá mais jeito. uhum, Então, vamos começar pelo número 1, que era a Cláudia, com o tal diferente que tinha 40 horas no seu contrato, uma diferença de 5 horas, porque na prática cumpria 45, e a entidade empregadora dizia que ela não tinha tempo o intervalo de jantar não era considerado tempo de trabalho. Nós achamos que o tribunal dará razão à Cláudia, visto nos termos do artigo 197, número 1 e número 2 da linha B, o intervalo para refeição é considerado tempo de trabalho, depois tem de permanecer no espaço habitual de trabalho, o próximo deste. Acresce ainda que, conforme o artigo 213, número 1, o período diário de trabalho deve ser interrompido por intervalo de descanso, não inferior a 1 hora nem superior a 2.
de modo que o trabalhador não preste mais de 5 horas de trabalho consecutivo. Ora bem, a Cláudia cumpria mais de 5 horas diárias e tinha direito a um intervalo mínimo de 1 hora a ser contabilizado como tempo de trabalho. Ok. Contabilizadas 40 horas semanais, achamos que as 5 horas de diferença devem ser consideradas como trabalho suplementar pela devida retribuição. Uhum. Ou seja, um entendimento completamente diferente. Exato. Uhum. Viu no nosso comentário há bocado, isto aqui para assustar-nos. Pronto, agora no segundo é sobre as ampolas, que é a entidade empregadora que estava a pagar abaixo do salário mínimo decretado pelo Estado. A retribuição mínima mensal é garantida aos trabalhadores e o seu valor é determinado anualmente por legislação específica. Isto está constante no artigo 273, número 1. Uhum. A violação deste artigo constitui contraordenação muito grave, que está no número 3 do mesmo artigo. Uhum. Conforme o número 4 e o artigo 564, o número 4 do mesmo 273, a coima aplicável deve conter a ordem de pagamento da retribuição em dívida aos trabalhadores e deve ser efetuada dentro do prazo estabelecido para pagamento da coima. Também colocamos, adicionalmente, que se aplica o artigo 554, número 4, referente às coimas correspondentes a contraordenações muito graves, variável em função do volume de negócios da empresa e do grau da culpa do infrator. No caso de contraordenação muito grave, praticada com dolo ou negligência grosseira, é aplicada ao agente a sanção acessória de publicidade conforme o artigo 562. Nós depois tínhamos uma dúvida que pusemos também no trabalho, que não sabíamos se o artigo 558 seria aplicável, porque se tratam de vários trabalhadores, conforme diziam na denúncia anónima, eram vários trabalhadores, não era só um, mas o número 2 do artigo parece indicar que é apenas aplicável a situações concretas de perigo ou dano físico, portanto nós não tínhamos a certeza, resultante da conduta ilícita do infrator. Ora, o 3, que é o tal em que temos a entidade patronal A e o funcionário B, em que o funcionário B está em período experimental. E agora fico na dúvida, os 60 dias tinham cumprido ou não. Eu não tenho a certeza, não sei nada. Pois, essa também não surgiu na altura. Eu também. Ora Nós bem. concluímos que sim, mas... Pois. De acordo com a noção do período experimental, artigo 111, ambas as partes devem agir de modo a poderem apreciar o interesse na manutenção do contrato de trabalho. Ora, isto deve implicar um período de adaptação que deve ser supervisionado por um superior hierárquico. Se o trabalhador tem o dever de obediência ao superior hierárquico, conforme o artigo 128, número 2, a responsabilidade pelos alegados prejuízos acreditamos que será do supervisor. Apesar de nós termos procurado insistentemente por uma coisa que seja prejuízo e o que é que acontece quando há um prejuízo, que é um dano qualquer feito ao equipamento ou o que for, e não encontramos rigorosamente nada. Não sei se a palavra era a palavra errada que nós procuramos, enfim. Não encontramos mesmo. Pressupondo o crédito retributivo mensal, artigo 278, número 1, o empregador não cumpriu o dever de pagar pontualmente a retribuição ao funcionário. 27, número 1, a linha B. No final do primeiro mês, ou seja, no primeiro mês não pagou, porque estamos a supor que ele chegando aos 60 dias não tinha pago nem o primeiro, nem está prazo para não pagar o segundo também. Incorrente numa contraordenação grave, artigo 278, número 4 e 6. Ao denunciar o contrato, o empregador já devia a atribuição de 2 meses. Ao não satisfazer a atribuição devida, incorre numa contraordenação muito grave, artigo 276, número 4, pela violação do disposto número 1 do artigo 276. Está aqui muita coisa, já começo a achar que... Está sujeito também ao pagamento dos respectivos juros de demora, artigo 278, número 5. Portanto, isso também se aplicava, ele tinha direito aos juros de demora. Pronto, e aqui está a dúvida, não é? Porque tudo isto não é válido, não é que não seja válido, mas a questão dos 7 dias que ele tinha de direito a aviso prévio, mas não temos a certeza se passaram ou não 60 dias.
Ou seja, segundo o artigo 114, número 1 e 2, a entidade patronal não precisava denunciar o contrato com aviso prévio, pois o período experimental não foi além de 60 dias. Não sei, não temos a certeza. Não diz ali que é. Diz que se cumpriu 60 dias. Agora, se passou, não sei. Então, e em que é que ficamos? Provavelmente teve direito a... Ser pago. Tem que ser pago, sim. Tem que ser pago. Hum. Tem que ser pago. Ok. Seguinte. Este é um caso que nós fizemos completamente diferente de toda a gente. Nos assustou, nós ficámos a olhar uns para o outro assim a toda a hora. Eu tipo, ok. Então, este é o caso do António, que foi contratado a tempo completo e que depois passou a exercer metade do tempo. E nós interpretámos que isto foi uma alteração, como é que nós dizemos? Redução de horário, acho eu. De acordo com o disposto no artigo 299, número 3, 4 e 5, a falta de comunicação por escrito ao trabalhador em caso de redução do horário de trabalho constitui contraordenação grave. A empresa pode alegar que, visto que o contrato não foi alterado, as 20 horas semanais em que o trabalhador não compareceu constituem faltas injustificadas interpoladas correspondentes a 2 dias e meio por semana. Ou seja, tudo bem que o trabalhador estava a dizer que eu só cumpri metade do horário, portanto, mas não foi informado disso, portanto tem de pagar na totalidade. Mas o que a empresa aqui está a dizer, ok, nós não avisámos por escrito, como era suposto, então o horário de trabalho não foi oficialmente reduzido como nós pensávamos que tinha sido e o funcionário, por só ficar e cumprir metade do tempo, não tinha cumprido o tempo na totalidade e, portanto, estava a infringir, ou seja, faltou metade do tempo durante as semanas todas e o que constituía 2 dias e meio por semana. Ou seja, se esta situação se tivesse mantido durante um mês, ter-se-iam somado 10 dias de faltas injustificadas, constituindo justa causa de despedimento do trabalhador, conforme o artigo 351, número 2, a linha G. Adicionalmente, a violação do dever de assiduidade determina a perda da retribuição correspondente ao período de ausência, que está no artigo 256, número 1. Eu não sei se é bem ou não, mas foi diferente dos outros. Então imputam a culpa ao trabalhador, é isso? Que assim, se eu trabalhasse nos recursos humanos de uma empresa, neste caso, qualquer que esta seja, que não tem nome, se eu trabalhasse nos recursos humanos, o meu objetivo seria defender a empresa e não o trabalhador. Ok, nós tivemos culpa no cartório, mas o trabalhador podia ter-nos informado ou avisado antes de chegar ao final do mês, porque qual é o trabalhador que espera no final do mês trabalhar meio tempo e receber o salário por inteiro? Ninguém no seu perfeito juízo. Isto aqui foi por má índole da parte dele. Se ele tivesse má fé da parte dele, ele devia ter, ok, quer por escrito, nós avisávamos por escrito, nós devíamos ter-nos lembrado, mas se ele nos vai meter em tribunal com isto, nós não vamos querer trabalhar na nossa empresa depois disto. Portanto, eu acho que é causa para despedimento. Ok. 5. Ora, aqui temos o caso do José, que não sou eu, que era suposto homónimo. Fazer uma entrega. Exatamente. Se fazer uma entrega em Évora, não sabemos de onde é que ele vinha, de onde é que era a sede da empresa, ou onde é que ele partiu para fazer a entrega. Isso é um dado que poderia ter o seu interesse, mas que neste caso não aparece, portanto temos de trabalhar com o que temos. Ora, e ele recusou-se a fazer a entrega porque alegava que já ia regressar fora de horas, já fora do horário de trabalho. E portanto, nós, depois de uma série de complicações, como já ouviram 3 vezes antes, esse problema todo, perda de cliente, perda de dinheiro e etc. Pronto.
Ok. Então agora nós chegamos à conclusão que acho que está igual aos restantes, basicamente. Isto aqui foi... Sim, acho que Uhum. De acordo com o artigo 151, número 2, linha J e E, o trabalhador incorreu em desobediência ilegítima à ordem dada pelo seu superior hierárquico, resultando em lesão de interesses patrimoniais sérios da empresa. Uhum. Isto é uma justa causa de despedimento. Tratava-se de trabalho suplementar, depois seria prestado fora do horário de trabalho, conforme o artigo 226, número 1. E segundo o artigo 227, número 2, o trabalho suplementar pode ser prestado no caso de força maior ou quando seja indispensável para prevenir ou reparar prejuízo grave para a empresa, como foi o caso. Uhum. De acordo com o número 3 do mesmo artigo, o trabalhador é obrigado a realizar a prestação de trabalho suplementar, salvo quando, havendo motivos atendíveis, expressamente solicita a sua dispensa. O argumento usado pelo trabalhador não é razão por si só para a dispensa, porque queria chegar tarde. Não chega. Uhum. Por outro lado, não sabemos qual é a localização da empresa, pelo que se torna difícil estimar se a entrega excederia as 2 horas limite do tempo de trabalho suplementar, visto para um dia normal. Ou seja, se fosse além das 2 horas, num dia normal, ainda poderia ter alguma razão para dizer, não é que ele pudesse recusar, mas já teria alguma pontinha para onde pegar. Mas no caso, Uhum. também não sabemos se mas sim, de acordo com o artigo 228, número 1, a linha D. Portanto, acreditamos que o provável desfecho será que o Tribunal não irá dar razão ao José e não vai declarar a ilícito do seu despedimento, portanto vai-se manter despedido. Ok. Vamos ver o contrato de trabalho. Estão todos a ver? Ok. Sim. Podem? Ora bem, os dados foram inventados, obviamente. Vitirismo. Neste caso, a Cláudia, acho que houve muitas Cláudias Marias, mas pronto, é só mais uma. A Cláudia é técnica comercial e de vendas. Uhum. Então aqui a descrição das funções que ela exerce. Uhum. Se quisesse atribuir outras funções à empresa, podia, também está contratualizado. E também tem de cuidar dos materiais e equipamentos. Isto faz parte também do regulamento interno um pouco da empresa, não é? Pedir substituição, inclusive porque ela fazia gestão de estoque e inventário, portanto ela também tem de saber quando pedir com antecedência os materiais. Ok. Retribuição, pronto, recebe 960 euros, sujeito aos impostos e descontos. Tem o subsídio de alimentação, que é a tabela, que é o que está estipulado, 763, e é colocado em cartão refeição. Tem aqui o IBAN dela para o pagamento da remuneração mensal e do subsídio Natal, que também está aqui. Uhum. Depois aparece a data em que tem início o contrato, vigência. O período experimental de 90 dias, também, que é o habitual no contrato sem termo. Com o aviso prévio, nós sabemos que o aviso prévio pela lei está estipulado apenas a partir dos 60 dias, mas nós pedimos para ser sempre, porque nós gostamos de saber as linhas com que nos cozemos, não é? O local de trabalho é a sede da empresa, é a morada que está lá em cima. E também está a determinar que se a empresa mudar de sítio ou determinar outro local qualquer, ela poderá ir para onde for necessário. Pronto, aqui aparece o período normal de trabalho, que é as 8 horas diárias, 40 semanais, e o período que estava estipulado no... Rita,